Lá em 2015, eu comecei a ter sintomas no início do ano. Toda vez que eu consumia alguma coisa com leite, eu tinha sintoma. Diarreia, gases, a cabeça ficava, sabe, anuviada, que você não consegue raciocinar? Pois é, eu tinha esses sintomas, né? E eu fui relacionando ao leite, primeiramente. Fiz o exame de intolerância à lactose, deu muito positivo, passei mal demais na hora de fazer o exame, porque a gente toma, né, uma quantidade, acho que são 500 ml de lactose pura para fazer esse exame de intolerância, então eu passei muito mal porque eu tinha intolerância, tenho. E do glúten foi no mesmo ano, mas foi depois. Por quê? Eu tive o diagnóstico de intolerância à lactose. Pensei, pronto, resolveu. Vou tirar isso, não vou mais ter sintomas. O problema é que mesmo eu retirando o leite da minha alimentação, eu continuava tendo sintomas. E aí os sintomas eram muito parecidos, diarreia, né, gases, dor de cabeça, enjoo, unha fraca, ficava toda branca a minha unha assim, ó, quebrava muito, meu cabelo caiu, então tinha muitos sintomas ali, estufamento, distensão abdominal, dores nas articulações, que pra mim eu acho que foi o sintoma que mais me fez sofrer, porque eu tinha muita dor em todas as articulações superiores. Então, ombro, cotovelo, punho, dedos, tudo. Eu tinha muitas dores. E aí, né, eu fui pesquisar e poderia ser o glúten. Fui ao médico, não fiz a retirada sem orientação. Fui a uma gastro, né, e ela me deu esse diagnóstico a partir do que eu relatei a ela, e ela solicitou os exames. Então, fazendo exames de sangue, biópsia, a gente conseguiu chegar a um diagnóstico de doença celíaca. Então, o meu diagnóstico, ele foi relativamente rápido a partir do momento que eu suspeitei que eu poderia ter doença celíaca ou intolerância à lactose. Mas eu descobri isso com 25 anos de idade. Já falei qual idade eu tenho, né? 25 anos de idade eu descobri essas duas restrições em 2015. E aí, eu tinha mais, gente. Eu tinha mais, 25, 26, por aí. Só que antes eu já tinha sintomas. Desde a minha adolescência eu sempre tive outros tipos de sintomas que eu não relacionava, eu não tinha nem ideia do que era, né? Porque a gente morava na roça, né? A informação lá não chegava quase, porque nem energia elétrica a gente tinha na época, então era muito mais difícil de a gente entender que poderia ser o glúten ou o leite que estaria me trazendo aqueles sintomas. Então eu tinha muito sintoma desde criança. E aí, esse diagnóstico mais rápido foi a partir do momento que eu comecei a identificar a causa. Só isso, mas eu já tinha sintomas há muitos anos. Graças a Deus que eu não cheguei ao limite da doença celíaca, né? Na classificação dos 4 níveis lá da doença celíaca, eu estava no 3º nível. Quase que o meu intestino já tinha atrofiado permanentemente. Ainda bem que não, né, que eu consegui reverter isso, porque se tivesse atrofiado, aí eu teria outros problemas, outras complicações. Então, tem muita gente que pensa assim, ah não, mas eu sinto desconforto quando eu como, mas tá tudo bem, vai na hora ali, depois passa. É melhor você investigar, porque nem sempre vai ser uma coisa simples. Às vezes é um desconforto momentâneo porque fez mal a comida. Às vezes é um desconforto que vai perdurar todas as vezes que você consumiu o glúten e o leite. Isso é problema. Por quê? Porque você está agredindo o seu intestino. O intestino é onde a gente faz a maior parte de absorção de nutrientes, a gente faz a digestão, a gente faz a absorção ali de todos os nutrientes. Se a gente fere o nosso intestino, se a gente lesiona as paredes do intestino, a gente tem coisas ruins passando para a corrente sanguínea, porque aumenta a permeabilidade intestinal, né? O glúten faz isso, ele afeta ele atrofia as vilosidades intestinais quando doença celíaca, tá bom? Tô dando só um exemplo para você ver que não é simples assim. Se você tem sintoma, é muito importante que você vá identificar o que tá causando, né? E por que você tá tendo aquilo. Se tem alguma intolerância, alguma sensibilidade. É muito importante você saber o que te faz mal. Porque se você continuar nesse contato contínuo, pode ser que você desenvolva outros tipos de doenças. Isso é grave, isso é perigoso, tá, gente? Então, consciência, por favor. Tem algum sintoma, né? Observe ali primeiro na sua alimentação, depois busque orientação médica para poder realmente ter um diagnóstico e, se for necessário, retirar esses alimentos da sua dieta.
Quando eu tive o diagnóstico lá em outubro de 2015, o leite eu já sabia, né? Então tudo bem. Agora o glúten, eu não tinha ideia do que era o glúten. Meu Deus, o que é o glúten? Tá onde? Né? Em onde ele se esconde? O que come? O que faz? Foi meio desesperador e eu acredito que se você já teve um diagnóstico, também tenha sido desesperador para você. Por quê? Porque depois eu fui pesquisar o que era o glúten e onde ele estava. E eu descobri que ele estava em tudo que eu comia, praticamente naquela época. Então foi um desespero assim muito grande. O chão abriu, sabe aquela sensação de que o chão abriu e você tá ali, você não sabe o que fazer? Essa era a sensação, foi a sensação que eu tive na época. E para eu sair dessa sensação de desespero, demorou um pouco, porque eu estava sozinha nisso. Porque eu não entendia nada, porque eu não sabia fazer nada, porque não tinha possibilidade de comprar as coisas. Então eu passei muito tempo comendo tapioca, muito tempo comendo feijão, arroz e carne, salada de vez em quando porque eu passava mal, por conta das fibras, né? Porque eu tinha o intestino ainda muito sensível. Até hoje ele é sensível de tanto que ele foi agredido. Então, é muito importante que vocês entendam que quando vocês têm o diagnóstico, retirem esses alimentos. Porque eles estão te causando problemas. Às vezes você não sente. Por exemplo, a doença celíaca tem dois tipos. A sintomática, que é o meu caso, ou seja, eu tenho sintomas, e a assintomática, ou seja, ela não te dá sintomas. Você está consumindo glúten, você está agredindo o seu organismo e você não sabe disso. Isso é um problema. Por quê? Porque é uma doença silenciosa. Então, é muito importante você investigar esses seus desconfortos, né? Para que você realmente retire esses alimentos, caso tenha que retirar, por orientação médica. Enfim, né? Depois de todo esse desespero, depois de toda a minha luta, que você já deve conhecer, ou se é nova aqui no canal, já você vai entender melhor sobre essa história. Depois dessa minha luta, eu comecei a entender como funcionavam as receitas sem glúten e sem leite, depois de alguns anos sofrendo, né? Sem comer coisa boa, só comendo coisa ruim, só comendo tapioca. Então, depois de alguns anos sofrendo sozinha, eu comecei a entender, a buscar entender como que funcionava, por que as receitas que eu fazia ficavam horrorosas, por que eu tinha que jogar tanta coisa no lixo, porque não dava pra comer. E aí sim, né, eu fui melhorando os meus preparos, fui entendendo mais sobre a panificação, a confeitaria, né, as receitas sem glúten e sem leite como um todo. Como fazer essas receitas do jeito certo, que não é simplesmente executar, replicar. Tem um embasamento, né, teórico antes que a gente precisa entender para que a gente consiga chegar a um resultado macio, fofinho, melhor até do que a gente estava acostumado a comer antes com trigo. E ainda bem que eu não desisti lá atrás, né? Tem muita gente que na minha situação teria desistido. Mas eu não desisti. Por quê? Porque eu sei que a minha condição é para a vida toda. Não tem tratamento. A única coisa que eu posso fazer é não comer glúten. Esse é o único tratamento que existe hoje. Não tem vacina, não tem pílulazinha, não tem nada. É não comer glúten. Ponto. E é isso que eu faço. Então, como eu não tinha opção, eu tinha que aprender a fazer. Eu aprendi, não desisti, apesar de ter muitas vezes pensado em desistir, porque o meu início foi muito difícil, porque eu estava sozinha e não tinha outras pessoas para me ensinar a fazer esse tipo de preparo. Mas se eu tivesse desistido lá atrás, isso que sirva para você também, porque o seu início pode ser um pouquinho difícil e eu estou aqui para torná-lo mais simples, tá? Pode ser que você pense um pouquinho em desistir uma vez ou outra. Ah, não, essa vida de fazer receita não é pra mim. Não desista. Porque você vai conseguir ter resultado incrível. Esse é o meu papel aqui hoje. Hoje, depois de passar por tudo isso, eu estou aqui para te ensinar o que funciona, o que dá certo, para encurtar o seu caminho. Eu estou aqui para te dar tempo. Ai, Gabriela, não tenho tempo de fazer receita, mas é por isso que você tem que aprender aqui, porque você aprende mais rápido. Você aprende de maneira mais simples, porque tem um passo a passo. Tem uma metodologia que eu desenvolvi ao longo desses 10 anos. Então, tudo que eu passo aqui hoje, nas lives, nos conteúdos diários, são coisas que eu testei centenas de vezes, que funcionam para mim, que funcionam para os meus alunos. Então, funciona para você também. Mas você não pode desistir.
Você precisa entender que isso aqui é um processo, que a gente vai aprendendo, né? Vai tendo resultados que não ficam como a gente gostaria no início, isso é normal. Mas você tem um feedback, você tem alguém para te ajudar, né? Você tem uma comunidade aqui, a gente tem uma família Gregolin nesse YouTube, no Instagram, no Facebook também, né? O YouTube tá com quase 100 mil pessoas. Olha o tamanho dessa família. São pessoas com a mesma dor que você. Porque tem alguma restrição, porque não se sente bem consumindo o glúten e o leite, porque querem aprender a fazer as suas receitas do jeito certo. Então são quase 100 mil pessoas aqui, uma ajudando a outra. Eu estou aqui para ajudar vocês todas, tá? Mas o importante é vocês terem consciência de que aqui, a gente vai falar mais sobre isso, mas que aqui é diferente e que aqui a gente é um processo, a gente precisa estar aberta, né? A estar abertas a ver isso com outros olhos, a ver o mundo sem glúten e sem leite com outros olhos. Esquecer o trigo, esquecer o leite animal, para a gente conseguir realmente ter resultados melhores do que os tradicionais. Eu tô aqui para te ensinar. E é possível, gente, vocês fazerem tudo que vocês, talvez agora, vocês nem achem que seja possível. Por exemplo, pão francês. Gabriela, que dia que eu vou conseguir fazer um pão francês sem glúten? Casquinha crocante, miolo bem levinho, sequinho. Gosto e cara de pão francês não existe. Existe. Porque não é o trigo que vai fazer o pão francês ser um pão francês. É a combinação de ingredientes e o jeito de executar corretamente. Pão francês, sonho de padaria. Esse aqui é um bolo pão de mel. Eu fiz hoje pro meu marido, que ele ama. E o nosso Natal vai ser com bolo pão de mel. Tá recheado, por isso que ele tá cortado aqui. Olha isso. Bolo pão de mel. Sem glúten, sem leite animal, com doce de leite vegetal e brigadeiro de chocolate por cima, sem leite animal. É possível você fazer tudo que você ama, tudo que você acha que vai sentir falta, com muito sabor, porque isso é importante. Não é só fazer porque eu tenho que comer, não. A gente precisa de ter uma experiência na cozinha, então é com sabor, é com beleza. É para você sentir prazer em comer. Para você sentar à mesa com a sua família e ter que tirar o bolo, porque senão acaba na mesma hora. É isso que eu quero para você, é por isso que eu estou aqui.